Se formos, diz aí o texto, a fé em prática, irmãos. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Olhe para mim, por favor. Primeiro, a pergunta que não quer calar é se eu sou fiel. Se você é fiel. E a partir daí, importa também saber, ou não importa saber, se essa nossa fidelidade tem algum significado ou alguma coisa que aconteça por intermédio da nossa infidelidade, vamos dizer assim. Então, importa a sua felicidade, a sua fidelidade para Deus? Se o texto acaba de dizer que, se formos infiéis, ele permanece. Para Deus, nada muda quem Ele é. Nada muda quem Deus é. Nada muda. Deus não despenca. Deus não cai em tentação. Deus é imutável. Amém, irmãos? Deus é imutável. Então, se eu sou fiel, isso importa para Deus? Para quem Deus é, não importa, porque Ele permanece fiel. Agora, existe importância para nossa para sermos fiéis ou não? Sim ou não, irmãos? É importante ser fiel a Deus ou não? E para Deus, olhar para Ele, para quem Ele é, importa sermos fiéis ou não? Não, não importa. Eu explico para você. Nós somos salvos pelas obras ou somos salvos pela morte sacrificial de Cristo na cruz? Alguma coisa que possamos fazer de bom, de bem, vai conseguir nos salvar ou não? Porque nada do que possamos fazer trará ou dará o passaporte de entrada para o reino de Deus, a não ser, irmãos, o que Ele fez na cruz por cada um de nós. Então não há bem que se faça para morar no céu, e não há fidelidade que se faça entrar no reino de Deus, senão a própria de Cristo. Isso olhando para Ele, para quem Ele é, para o seu poder. Olha o versículo 12, que antecede o que acabamos de ler. Se sofremos, também com Ele, e se o negarmos, também Ele. Quem está entendendo? Então quer dizer que se o sujeito ele nega, o Senhor também nega ele. E que se ele sofre, mas ele sofre na fidelidade. Porque que sentido faz o sofrimento eu abandonar o barco? Que sentido faz eu sofrer por algum motivo na vida e largar Deus? Não seria isso um ato em nós, um ato de infidelidade? E essa fidelidade importa para quem Deus é. Deus é fiel, irmãos. Agora, se nós desistirmos de continuarmos aliançados
a palavra de Deus, se nós decidirmos negar, se nós decidirmos abandonar, essa infidelidade não muda quem Deus é, mas muda o seu destino, mas muda a sua vida. E eu te digo, não há quem seja infiel que não experimente o pior, pois para quem é fiel, experimenta o melhor. Por isso, irmãos, o entendimento, porque se eu aponto e me coloco na cadeira de juiz para dizer a quem pela fé será salvo, eu sempre vou julgar aquele que é mais aparentemente fiel, que tem mais obras. Haja vista, Paulo vai dizer que as nossas obras, a obra que fazemos, tudo que fazemos deve ser com coisa boa, deve ser obras boas, porque vai vir o teste, vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas se fosse coisa boa, material bom, essa obra que estamos construindo, não vai ter problema nenhum. Há pessoas que colocam qualquer material no alicerce. Está tudo certo, porque importa com que Deus seja fiel, mas pela fé, não julgamos nada aparente. O justo não vive pela vista, ele vive pela fé. Então, quando a sua fé está em prática, não se olha ou não se vê na realidade, não se vê o que é aparente. Porque às vezes vemos a fidelidade do lado de fora, uma aliança deste tamanho num dedo, que manifesta um casamentão. Oh, que casamentão! O tamanho da aliança. A Bíblia tem que ser assim também, tem que ser uma bibliona, para mostrar o crentão. É ou não é? Quanto mais aparência, mais preocupação com ela, mais infidelidade proeminente. Porque quanto menos preocupação temos em mostrar para as pessoas, nós temos o entendimento de viver sobre os cuidados da palavra de Deus e agradar a Jesus. A pessoa que ainda não foi liberta, ela anda vestida de crente, falada de crente. Não estou falando das roupas que você gosta. Você gosta de andar com qualquer roupa, você deve andar, né, irmãos? Cada um se veste com a roupa que quiser. Mas há pessoas que olham, chegam em você e falam assim, ó, e essa roupa? E essa roupa aí que você está vestindo? Essa roupa aí não é de crente, não. Ah, agora quer dizer que a minha roupa é o que determina se eu sou cristão ou não? Então quer dizer que agora nós somos salvos pelas obras. E a fé deixou de ser invisível. Ela passou a cair no campo da visibilidade agora. Se mede a bênção por aquilo que as pessoas têm. O mundo está perdido mesmo. E já faz tempo, só está piorando e vai piorar cada vez mais. Porque está morrendo os que vivem pela fé. Está morrendo os que vivem pela fé. Quem está vivendo pela fé está na UTI, irmãos. Está numa UTI, logo morre. Mas sempre vai ter o remanescente, o pequenininho ali, que é chamado o dízimo de Deus. Aquele que vai fazer a diferença. Existia uma multidão que seguia Jesus. Ele chamou 70 discípulos, só 12 permaneceu. 12 ficou ali. O resto quiseram o quê? As aparências. A aparência de crente. Um discurso de Jesus, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 6, lá no final, a partir dos 50, já começa a declarar que quem pode suportar um discurso como esse? Quem pode suportar uma palavra que nem essa?
Se Jesus só disse para eles uma coisa: vocês só estão aqui para ter bênçãos materiais. Porque na linguagem de hoje, se Jesus tiver que falar a mesma palavra para muitos que se dizem seguidores, que perseguem a Ele, Ele vai dizer: vocês me perseguem para ter carro, apartamento, dinheiro no bolso e viver com a cara enfiada no Instagram, que só tem felicidade, e a vida não é essa. No mundo, entra no Instagram de Jesus. No mundo tereis aflições. No Instagram não tem, então é do diabo. Tira a cara de lá. Bota a cara em outro lugar. A televisão, antes era só televisão, a rede social. Depois a gente passou a ter acesso a ser o repórter, o personagem, o ator, por conta das redes sociais. E quando nós fazíamos programa na televisão, eles sempre falavam isso: sorriso no rosto, não está bem, problema seu, ligou aqui a câmera gravando, está lá, no ar. É aqui, ó, olá, eu entro na sua casa agora e nós queremos transmitir para você, oi, é um circo. Porque na realidade, nós temos hoje a oportunidade de, através das telinhas, né, do celular, das redes sociais, até da televisão, de levar a verdade para as pessoas. Eu falo, o que começou a revolução aí, da Tupi, lembra? Começou a revolução do Silvio e etc e tal, trazendo aquelas coisas, e todo mundo, e vai para trás disso daqui, e agora fala, esse aqui é que tem vida, eu vou chegar lá ainda. Aí o parâmetro de chegar lá é através de coisas, e hoje tá igualzinho àquela época. Hoje está 1.000, milhões, trilhões de vezes pior. Porque hoje parâmetros, medidas, estão aí. E se eu não pregar isso, eu não me enquadro naquilo que o apóstolo Paulo designou a todos os outros pregadores. Eu tenho uma missão e Deus selecionou Paulo para ser esse cabeça e ensinou a ser de meus imitadores, e eu estou aqui. Eu estou aqui. Você sabe por quê que eu estou aqui? Porque Paulo disse que por conta de muitas dessas coisas no nosso coração, a gente murmura. E se eu como pregador não pregar a verdade, eu levo a murmuração para as pessoas. Se eu coloco parâmetros, se eu, qualquer um que pregue a palavra, coloca parâmetros de medidas de bênçãos, de que você só é de Deus se você tem, se você não tem, se você é, se você não é, se você tem conta no banco e tem grana lá. E se eu coloco isso, eu coloco o que no meio do povo? A murmuração. Então eu condeno as pessoas. Porque o povo foi condenado pela murmuração. Mais de 20.000 foram condenados por conta da murmuração. Segundo o que diz a Bíblia. Obrigado, mãezinha. Não é o meu. Não, é. Obrigado. Mais de 20.000. E aí, com uma palavra aqui, eu posso colocar a insatisfação, eu posso ser usado pelo próprio diabo com a Bíblia na mão, irmãos. O que tem que tomar cuidado com os cães gulosos, Isaías 43, se não me falha a memória. Tem que tomar cuidado com os cães gulosos, os pastores fraudulentos. Eles oram o dia inteiro, mas é só pedindo as coisas da terra. E Deus dá? Deus dá? Deus dá? Não. Deus não dá, porque você vai implorar o resto da sua vida. Porque não é assim. Nós precisamos entender, irmão,
que é a fé. Com um filho seu, você não faria isso. Você não daria o peixe para ele. Você não faria uma bobagem de dar o peixe para ele. Ó, o peixe está aqui, ó. O segredo é fácil. O que você vai fazer com o teu filho? Você vai ensiná-lo? E pescar é fácil? Ele disse para Pedro, ó, vocês pescam coisas da terra. Eu vou ensinar vocês a pescar almas, as coisas para o reino de Deus. E eles deixaram tudo e foram. Diga glória a Deus. O evangelho é para nós vivermos na nossa fidelidade aqui dentro do nosso coração, com a nossa vida diante do Senhor. E quanto menos você se preocupar com as pessoas, mais você está cheio de Deus. Agora, quanto mais você se preocupar com a opinião dos outros, se vai agradar, se não vai, se isso, se aquilo, se tá. A não ser o escândalo, né, irmão? A Bíblia diz lá que há alguns seguros na fé que comem carne sacrificada por ídolos. O texto na Bíblia não é fraquinho. Nada na Bíblia é fraco. Porque para os que são puros, tudo é, mas é todos que têm essa fé? Não são todos. Porque é a gente que vai falar assim, ó, essa carne aqui foi assada para uma casa dessas de batuque. E a pessoa assim, opa, não como, está repreendido, amarrado em nome de Jesus. Ele está errado? Não. Mas ele está certo? Na medida da fé dele, sim. Na medida de quem está na palavra e purifica todas as coisas porque é puro, também está tudo certo. Agora imagina o irmão que come da carne sacrificada na casa do batuque, e aí ele pega um irmão que fala, Deus está repreendido em nome de Jesus. Fala aqui, rapaz, vem cá, para com isso, é besteira. Você tem que virar gente, você tem que virar crente. A Bíblia fala que eu escandalizo ele. Eu não posso fazer isso, porque ele não subiu na fé ainda. Ele tem que subir na fé para poder fazer. E olhe lá se subir. Ele vai ter as contas, porque Deus dá a fé para cada um, segundo a Bíblia, de uma maneira, Ele reparte a fé. Olha, irmãos, Deus, Ele cuida de tudo. Ele tem o controle de tudo, entende? Ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz em Provérbios que Deus é quem faz o rico e o pobre. E é Deus quem seleciona. Se você tem uma vida agora e reclama dela, está reclamando das condições que Deus te dá. E de quem Deus te fez para ser. Vai reclamar porque você nasceu baixo? Vai reclamar porque você nasceu alto demais e sente dores nas pernas? Em tudo eu devo dar o quê? Glória a Deus. Aí eu te falo, você é fiel mesmo? Porque muita gente só anda naquilo que importa, no que Deus é, mas pouco importa se ele realmente é fiel ou não. Por quê? O texto diz, se formos infiéis, ele permanece. Então, ser fiel ou não faz diferença. Faz. Não para Deus, nada o muda. Ele vai condenar ao fogo do inferno
todos os que seguiram o mal e praticaram o mal e cometeram pecado e abominações, e ele vai condenar e nada vai mudar quem ele é. Oh, uma parte de mim está sendo queimada. Nada muda quem Deus é. Enquanto que os que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus, ou seja, antes tinha as vestes sujas, lavaram as vestes no sangue de Jesus, deixou o mundo, como Paulo disse, não há quem se converta, senão antes que ele venha do pecado, do mundo. Se ele não tem de onde vir, ele não tem como se converter. Então ele se converte do pecado e agora ele não pratica mais aquelas obras que antes ele praticava. Ele é uma pessoa diferente. Não pode voltar atrás. O próprio Jesus disse, aquele que põe a mão no arado não pode olhar atrás. Ou seja, você colocou a mão no arado, agora tem que arar o campo inteiro. Colocou a mão, não pode mais soltar. Ixi, eu acabei de começar, não pode nem olhar para trás. Você tem que olhar por quê? Para frente. Uma que se você olhar para trás, você desvia a rota. E você tem que arar, para quem entende de campo. O negócio tem que ser perfeito. Porque enquanto você cava de um lado, já vem outro semeando atrás. Por isso você não pode olhar para trás. Você faz o seu serviço de caminhar em frente, Deus cuida de tudo que tem que cuidar. Acontece que essas coisas não são de hoje. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que muitos ali estavam pretensiosos com respeito a Paulo e também a Apolo. O apóstolo Paulo vem e fala assim, mas quem é Paulo? Quem é Apolo, se não servos de Deus? E eles estavam pretensiosos, porque eu sou do apóstolo Paulo, outro, eu sou do Apolo. E hoje não está assim. Eu sou da igreja A, porque eu nasci, minha igreja é centenária. É ou não é? Eu sou da igreja B, do pastor C, meu pastor. Por que está honrando ele? Porque os bens materiais dominaram o seu coração. O sujeito para com uma BMW, abre a porta do carro e você fala, essa é a vida que eu quero ter. Enquanto que Jesus, que é para você imitar ou não? Lembra que ele falou no texto de Provérbios, e Deus que deu dom de prosperidade para desfrutar. São todos que têm as mesmas condições? Não, porque Deus separa. É ou não é? Deus separa um e separa o outro para o ser. Mas para o desfrute e não para o orgulho. Porque nada em meio à própria seleção de Deus o faz ser melhor, ou não colocaria também em ser o que mais servirá. O próprio Timóteo fala, onde ele fala da raiz dos problemas, que é o dinheiro. Ele fala aqui os ricos, diga aos ricos da terra, ele fala da terra, que sirvam a todos. Deve servir mais. Entende? Tem muita gente que quer demais, mas a quem é dado é o quê? Ela quer ter, mas não quer ser cobrada. Esse é o problema. Por que essa mensagem corrobora para a gente sempre estar pregando sobre ela? Porque uma pregação, ela não deve ser feita para os outros acharem bonito. A pregação tem que ser feita enquanto nós estivermos caminhando na mesma fé. Por isso, o tema de hoje é a fé em prática. Amém, Jesus? Vamos caminhar mais um pouco. Será que tudo que você pedir a Deus, Ele te ouve? Tudo que você falar com Deus, Ele te ouve? Sim, né? Agora, tudo que você pedir a Deus, Ele vai te dar? Não.
Olha que coisa interessante. Tudo que você falar com Deus, em oração, lágrimas, rogos, súplicas, monte, vale, madrugada, 3 horas da manhã, está quem lá? Você. Orando de joelho pela tua família, pela sua vida, por uma causa, por uma situação, uma aflição, um mal, uma doença, por alguém, etc e tal. Está lá você orando. 3 horas da manhã. Aí a Bíblia diz, eu honro aos que me honram, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Isso não significa que Ele vai te dar o que você está pedindo. Você encontra Deus. Você sente a presença de Deus, você é preenchido de Deus. Você recebe a paz que excede o entendimento do mundo. Que Deus pega o improvável para confundir os sábios. É assim que Ele faz. Por isso a conversão. Por isso que quando você conversa com alguém desse mundão, ele sempre vai falar, na igreja só tem ex alguma coisa. Por isso que eu não gosto de lá. Pois é, né? Porque se tornaram alguma coisa, deixaram o mundo, deixaram a prática, restauraram o casamento, restauraram sua família, restaurou o seu posicionamento diante da vida que antes era um marqueteiro e só pensava em ser melhor do que os outros, agora em Cristo, numa igreja sadia, se tornou humilde e serve a todos. Antes ele era igual a você, agora ele já não é, né? Porque Deus pega o improvável para fazê-lo. Deus pega o pequeno para fazê-lo grande. É para confundir os sábios deste mundo. Que os sábios, que os que se dizem ser sábios, eles são, na verdade, loucos. A sabedoria desse mundo é o quê? Loucura para Deus. Mas o Evangelho é o quê? É entendimento, é poder, é salvação para todo aquele que crê. Abre em Romanos 8, por favor. Eu vou pregando assim com os irmãos hoje, para que a gente possa ser edificados, irmãos. Edificados, limpos pela água. Romanos capítulo 8, versículo 26. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos, Coríntios, antes de Coríntios, depois de Atos. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 26. Será que nós sabemos orar? Olha aí. E da mesma maneira, Romanos capítulo 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir. Como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que será que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós? Jesus intercedeu por aqueles que estavam matando ele lá na cruz. Quem lembra? Ele orava por eles. Pai, perdoa-o, porque não sabe o que faz. E aí o povo levanta de madrugada para pedir coisas, para pedir o cavalo branco, para chegar com a grinalda bem bonita. E o Espírito Santo do lado do crente, lutando por essa alma. Pai, perdoa-o, porque não sabe pedir como convém. Porque acha, porque está cheio.
E o trabalho do Espírito Santo está sendo cada vez maior. Hoje ele viu um vídeo, Senhor, e ele está cheio disso. Por isso ele está mudando a rota das suas orações. O que antes era, me faça permanecer no seu caminho, agora me faça ser alguém. Me faça ser notável. E me dê isso ou aquilo, ou faça isso ou aquilo. E o Espírito Santo intercede, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que pedem. Qual o texto que diz, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve? 1 de João capítulo 5, abre lá. 1 de João, capítulo 5. Hebreus, Tiago, Pedro, João. Quem não tem um amigo João, que a gente não chama de João? É irmão João. Todo João vira João. É porque ele deve ter um pé de feijão. Primeira de João 5, versículo 14. Vamos ver aqui. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Depois a gente lê o 15, para a gente não perder o contexto aqui. Então quer dizer que se eu pedir, o Senhor me ouve, ok. Agora, eu pergunto aos irmãos, quando que Deus entra na sua casa? Quando você pede para Ele entrar ou Ele já vive lá? Convém a pergunta, porque convém o seu relacionamento com Deus. Quando tu comete uma falha, um erro, um pecado, e não vem me falar que você não comete, porque se você falar, você está denunciado pela Bíblia como um blasfemador. Quanto tempo você leva para consertar a sua vida com Deus? Eu digo o pecado que a gente pratica, irmão. Nós somos pecadores. O mundo também não é pecador? Só que tem uma diferença, né? E qual a diferença? É que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. É que se o mundo confessar, o mundo, eu digo a pessoa, o ser humano, o ser, o indivíduo, se confessar Jesus Cristo como Senhor, ele vai ser salvo. Eu confesso, Jesus Cristo é o Senhor na minha vida. E a partir de hoje, eu quero seguir a partir do estreitamento do meu caminho, observando a palavra de Deus, o que não é fácil. Ainda assim vou errar. E aí ele vem para o nosso time da luta. É o time da luta. É o clube da luta. Mas também é da luta que não tem derrota. É da luta que só tem vitória. É luta, é luta, é luta. Vitória por vitória. É de fé em fé, de glória em glória. Assim segue. É de vitória em vitória. É de bênção em bênção. É de perseguição por perseguição, uma perseguição aqui, depois uma perseguição ali. É uma angústia aqui, outra, acabou essa, vai ter outra. É de angústia em angústia que nós vamos. É de aflição em aflição. É de momentos bons e também de momentos ruins e momentos ruins. E momentos bons e momentos bons, mas uns dias bons, outros dias não. Porque Eclesiastes capítulo de número 3 diz que há tempo determinado para tudo. E quem determina isso? É Deus. Você já parou para só fazer uma aspa aqui? Você já parou para ver como a palavra de Deus é muito forte, irmão? Qual a comida que você mais gosta?
Chocolate. Come chocolate todo dia para você ver. Chega uma hora que você não gosta, porque chega o tempo de você parar de gostar disso aí. Por isso que a gente fala, você está muito viciado nisso. Eu não estou falando de drogas. Você está muito viciado nisso, está muito aqui, vai na academia demais, está muito aqui, está muito ali, anda de bicicleta demais. Calma, calma. Tem um tempo para tudo, para de ser infantil. Criança que acha que tudo é para sempre. A gente que é um pouco mais sábio tem que olhar e falar, eu não estou falando, né, julgando mal para a vida de ninguém, nada disso, mas tem um tempo de começar a fazer uma coisa, tem um tempo de desanimar. Chega janeiro, o povo fala, eu vou emagrecer, eu vou na academia, eu vou ficar bom, belo, cheio de saúde, o cardiologista vai falar, o que aconteceu com você? 1º de janeiro, 2º de janeiro, 3º de janeiro, 4º de janeiro, 5º de janeiro. É em janeiro mesmo que fica. Nem procede para o fevereiro. Alguns chegam no fevereiro, mas morre já no fevereiro, março. Desiste. Está aí uma coisa que é a nossa luta. A gente não pode desistir de ler a palavra. É luta, irmão. Chega uma hora que você pega a Bíblia e você fala, de novo. Só que aí você vai e alguma coisa te chama a atenção. Por quê? Porque você vence a carne, vence a alma, e aí o teu espírito vê alguma coisa, e ali onde você fala, rapaz, esse aqui é forte demais. A fé, ela rompe as barreiras da dificuldade. 2 delas são a alma, primeiro o corpo, a alma. A alma é uma barreira. A alma, ela é a sede dos pensamentos. Poxa, eu tenho tanta coisa para fazer. Lembra que Davi falou, porque está aflito a minha alma, confia, espera no Senhor. Aí eu tenho tanta coisa, eu tenho tanta lição para fazer, eu tenho tanta coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A oração vai ficando. Teve um dia desse, irmãos, eu fui falar com Deus, fui orar, fui meditar na palavra. E na hora que eu fui orar, que eu fui falar com Deus, irmão, não saiu nada. Nada de oração, mas muita tristeza no meu coração. De tantas coisas que eu dou prioridade, tantas conversas jogadas fora, não conversas sujas, jamais. A Bíblia, 1 Coríntios, diz que as más conversações corrompem os bons costumes, então tem que estar sempre vigiando, mas não é isso. Mas são conversas, não tem nada falando se a gente começar a falar dos astros, que eu gosto muito da questão metafísica, a gente vai longe. E aí isso entra, aí você começa a pesquisar, aí você começa a ver o nome das estrelas, galáxias, inúmeras que tem, as descobertas que tem, e você começa a ver a insondável e gloriosa manifestação da criação de Deus, que Deus não criou só o que se vê, que é daqui ao infinito, porque o metafísico é infinito, o universo, né? Cientificamente falando, é infinito. E Deus criou também o que se não vê. Até o que se não vê. O ar, por exemplo. Então a gente fica às vezes, tantas conversas, tantas coisas, tantas pessoas, e nem ora, irmão. Porque é um tipo de oração, irmão, que para nós não vale. Não é verdade? Para quem gosta de jogar, às vezes, um futebol com os amigos, sei lá, jogar 3 minutos vale a pena? Entrei aqui, toquei aqui, saí, tchau. Nem joga, então. É ou não é? Eu vou no seu aniversário, vou comemorar com você para ficar 1 minuto, 2, eu tenho que ir embora. Encontra depois, dá um abraço que vai ser mais bonito do que não dar essa atenção. É ou não é? Então, irmãos, volta para cá.
A confiança, deixa eu entrar no modo, eu abri uma aspa aqui, agora deixa eu tentar voltar. A confiança que nós temos no Senhor é que se pedimos alguma coisa segundo a vontade dEle, é que Ele vai nos ouvir. O que foge à vontade do Senhor é o problema. Às vezes nós precisamos nos despir de muitas coisas para alcançar a vontade de Deus. E o texto está dizendo a confiança que temos nele, mas que confiança é essa? Que até para confiar no Senhor você tem que ter o propósito certo da confiança. O propósito exato dessa confiança. Eu não posso ter uma falsa esperança. Porque existe uma esperança viva, uma morta, uma esperança verdadeira e uma falsa esperança. A falsa esperança é um homem ou uma mulher querer se casar, cristão, quer se casar com alguém que ainda não se converteu. Isso é uma falsa esperança. Porque ele vai se converter depois. Que esperança do raio que é essa, que eu nunca vi na palavra. Primeiro, Deus, o reino e a sua justiça. E as demais coisas, cujo qual casamento é, demais coisas, serão acrescentadas. Não as demais coisas para depois a justiça. Isso não deu certo, não dá certo, não dará certo em nenhum lugar. Por mais que a intenção seja boa, isso é muito bonito até mesmo de se ver. Mas não é porque é bonito que está certo segundo a vontade. Não é a vontade de Deus. Deus colocou a ordem das coisas, a ordem dos fatos. Homem é homem, mulher é mulher. Não se altera isso. Quem está entendendo? Não se altera, a luz não se mistura com as trevas. Não, é porque Deus é maior do que a luz, ou do que as trevas. Deus é muito maior. Maior é o que está em mim, eu posso frequentar e ir e andar com essa galera. Ok, é muito bonito você ver que Deus é poderoso, intocável, que a luz resplandece nas trevas, mas contudo, todavia, não se coloca carros à frente do boi, o boi vai à frente e puxa o carro. A luz não se mistura com as trevas. A confiança não pode ser uma confiança, uma vã confiança. A vã confiança também é bom. Porque falar sobre isso é muito bom. Porque o que é a vã confiança? Olha, a vã confiança é assim, ó. Olha, esse ano aqui, o Senhor vai fazer isso e aquilo na minha vida. Aí ele vem para a igreja todo culto. Chega no último culto do ano. Quem sabe no ano que vem. Isso esfria a fé dele. Isso esfria a fé dela. A vã confiança esfria. Por isso eu digo, é melhor ter a confiança no Senhor, a viva confiança, a confiança verdadeira, do que você ter uma confiança no Senhor que seja uma coisa de conto de fadas, ou uma coisa que os falsos profetas pregam. Porque tem muito falso profeta que prega. E prega exatamente a confiança, uma vã confiança. E as pessoas seguem, é claro, é o Mágico de Oz, é o Alice no País das Maravilhas, é o Fantástico Mundo de Bob.
É uma falsa proposta de confiança em Deus. Então, o povo vai aos borbotões. Aí enche esse povo de quê? Enche essas pessoas da palavra de Deus? Nada. Enche esse povo de música, louvores, que nem a gente estava conversando ali, que não engrandecem a Deus, não exaltam a Deus, essas músicas. E daí? Que é tudo homem, o homem sendo enaltecido, grandes e grandes notoriedades diante das pessoas. Isso vai enchendo, entretendo as pessoas, né? Para que as pessoas permaneçam ali e vá crescendo cada vez mais, seja mais rentável. Essa é a verdade. A igreja vive dos seus dízimos, das suas ofertas. E não precisa apelar para isso. Deus dá a semente para o povo semear. Nós confiamos no Senhor. E não em obras milionárias. Que isso daí não faz parte de nós. A nossa história é uma história muito simples. A nossa história é uma história maravilhosa. A nossa história, meu pai e minha mãe, tem uma história que, se contar, não há um que não chore. De onde vieram, de tudo que passaram e conquistaram. E sempre com muito suor, trabalho, respeito, idoneidade, pagando suas contas. Nada caiu do céu. Como verdadeiramente não se cai nada do céu no seu maná. E o maná era responsivo à questão de Cristo, que viria da onde? Do céu. O pão vivo que desceu do céu. Jesus. Nós não podemos cair também na situação da religiosidade. Porque a nossa religião deve ser verdadeira. E eu explico. A religião deriva-se de uma palavra em latim, que significa religare. Religados com Deus. Adão desliga. Jesus nos liga. Devemos viver a verdadeira religião, que é Jesus. Até isso tem que ser verdadeiro. E não a religião no sentido de dogmas. Dogmas seria mantras. Jamais. Isso não é religião. Religião não dá sentido a nada dessas coisas. A presença de Deus que está no quipado judeu lá, que aqui há o negocinho, a presença de Deus vem, eles ainda continuam usando chapéu. O dia que eles entendem quem é Cristo, o que Cristo veio fazer por eles, eles pegam aquele negocinho e eles dizem assim, ó. Porque o senhorio de Cristo manifestou-se na terra inteira. Ele veio e ele voltará, hein? Aleluia. Ele voltará, Jesus voltará. Vamos para o 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Eu dizia agora há pouco, Jesus está na sua casa ou você tem que convidar ele algumas vezes para entrar? E aí eu dizia também, se você peca, e quanto tempo você leva para você reconciliar-se com Deus? Os demorados, aquelas pessoas que demoram de se reconciliar com Deus e não são rápidos, no mesmo instante que a pessoa falhou, e eu digo não o pecado da morte, porque para esses o apóstolo Paulo disse para não orar. Está aqui no mesmo texto aqui. O apóstolo Paulo diz para orar por aqueles que não são de morte, ou seja, são as falhas que nós praticamos, erramos, pecados que praticamos.
Não precisamos ter medo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e a dependência do perdão do Senhor é eterna na nossa vida. Somos eternos devedores, eternos dependentes do Senhor Jesus. Então, Jesus está na sua casa, você tem que convidá-lo para entrar. Ele está no seu quarto, você deve convidá-lo, Jesus. Eu te convido a entrar na minha casa. Porque se Jesus está lá, ele já sabe de todas as necessidades. Lembra quando ele disse? Quando você for orar, para não ser que nem os hipócritas, porque ele já sabe tudo o que você vai pedir e o que você precisa. Ah, não, ele diz sobre o templo, quando se achegares na igreja, para você não se apressarem em fazer orações, mas você já ir se acalmando, e já ir elevando o teu pensamento, já ir deixando a carne, já colocar o teu espírito. E nos tempos de hoje, já vai desligando o celular, vai deixando as coisas do mundo, vai manifestando a meditação no Senhor, unindo agora o seu espírito a Deus, e aí então você vai e busca o Senhor, porque Ele sabe de tudo, então você não precisa se apressar. Quem tem esse tipo de atitude, normalmente, é uma pessoa que não anda com Deus. E quem anda com Deus, ele sabe que Deus está vendo tudo. Ele sabe que Deus está cuidando de tudo. Nós devemos ter essa obrigação, enquanto que crentes espirituais, segundo o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, que nós não podemos ser carnais, mas espirituais. Por quê? Porque os carnais não entendem as coisas de Deus, mas os espirituais entendem tudo. E as pessoas ficam perplexas com como que ele entende as coisas de Deus, né? Pois é porque é espiritual. Outro dia eu abri a porta de casa, na hora que eu entrei assim, eu não tinha ninguém. Eu falei assim, pode não ter ninguém assim visível. Eu e minha fé. Eu não estou vendo ninguém, mas existe sim. O Espírito Santo, Deus, a presença de Deus, o próprio Deus que está em todo lugar, está aqui. Aí eu falei, que bom que o Senhor está aqui, Deus. Que se aparecesse um demônio materializado, um demônio materializado, não ia me fazer, nossa, o que é isso? Jamais. Ficar surpreendido, jamais. Porque eu creio que Deus está ali. Eu creio na questão espiritual em tudo. E um demônio aparece, vai na hora, em nome de Jesus Cristo. Vai embora agora. Eu me lembro quando eu era mais jovem, eu era bem perturbado mesmo. Jesus me tirou assim de uma perturbação, irmãos. Eu estava andando de bicicleta na loucura, eu fazia roleta russa direto. Roleta russa é que nem tem o pare aqui, ó. Aí vinha de bicicleta assim, ó. Entendeu? Tem o pare ali, não tem? Na avenida? Daí você vem. Eu fazia roleta russa direto. Direto. Eu de bicicleta, meu pai e minha mãe nem sabiam por onde que eu andava. Misericórdia de Deus. É Deus mesmo livrando. Deus sabia de tudo. Deus guarda, Deus livra. É ou não é? É as orações da minha mãe, é ou não é? Orações de meu pai, né? Misericórdia, irmãos. E eu estava andando de bicicleta lá na Avenida Brasil. Na época não tinha aquele canteiro, tinha aquele negócio lá. Eu era doido, irmão, doido. Aí eu vim andando de bicicleta, na hora que eu vi, eu fiquei assustado, eu assustei. Se eu ver um demônio hoje, eu não assusto, não. Aí você fala, pastor, está falando isso, é que você não vê, mas na hora que você vê, você sai correndo.
Aqui sai correndo, o que é, rapaz? E se for para correr de um demônio se materializar, então eu abandono isso aqui. Isso aqui abandono. Para quê? Eu vou para o mundo viver minha vida. Eu tenho meu trabalho, consigo minha grana, vou viver minha vida na carne de quem não crê em Deus. Eu creio em Deus, por isso estou aqui. Creio na palavra, no reino espiritual, em tudo que existe. Anjo, demônio, tudo. O Espírito Santo, Deus nos céus, a glória de Deus, o salão celestial, as ruas de ouro. Tudo conforme diz a palavra de Deus. A Blumenau, nesse momento dizendo, santo, santo, só o Senhor. Eu creio, nesse momento o Senhor está sendo declarado lá no céu. Por uma Blumenau gigantesca de anjos. Há demônios, o diabo está em algum lugar no campo celestial. Ele está em algum lugar no campo celestial. Ele, o próprio. E um dia você vai ver ele também. Eu não quero ver ele. Eu quero ver o Senhor Jesus. É ele que eu quero ver. Jesus é o meu alvo. É ele sim. Se eu ver Jesus, aí sim, aí eu me jogo, eu me rasgo. Pode me levar contigo agora. Que eu não quero ficar aqui. Jesus. Agora o diabo, o demônio, não quer nem saber disso daí. Tem que botar por terra. Em nome de Jesus. Eu vim andando de bicicleta, irmãos. E aí eu vi um espírito. Eu vi um espírito estranho. Eu falo que eu vi porque, irmão, não faz sentido aquilo. Que coisa estranha. E eu vim andando de bicicleta, vindo da Brasil assim. E na hora que eu vim andando com tudo no meio dos carros e tal, aí tinha uma mulher, era uma mulher. Era um espírito, parecia uma mulher, era uma mulher. O cabelo branco, sabe aqueles cabelos de bruxa que coloca aquele chapéu e fica aqueles cabelos grandes assim pro lado? Irmãos, na época não tinha Jesus, não tinha nada. Ali eu assustei. Na hora que eu vim andando assim, na hora que eu só bati o olho, irmão, eu já virei a bicicleta, apontei para o outro lado e já subi correndo. Deus começando a estreitar o meu caminho. Olha as coisas que estão em sua volta. E na vida de muitas pessoas é assim. Ela pouco se importa naquilo que ela pratica e no mal que está em volta dela, e pouco se importa no bem que ela faz ou na sua fidelidade, para que a presença de Deus nunca se afaste dele. É aí onde eu volto. Deus está na sua casa, você tem que convidá-lo para entrar, porque há uma lacuna nisso daí. Se você tem que convidar Deus para entrar na sua casa, isso significa que você está um pouco distante de Deus. Porque você tem que ter a fé que o Senhor está na sua casa e que Ele sabe de todos os problemas que estão acontecendo lá. E é por isso que na hora que você vai pedir a Deus, a ponto de Ele ouvir você e te dar, a vontade dEle já está manifesta. A vontade de Deus já está manifestada. É por isso que você pede e Ele faz. Mas não faz porque servimos, porque Ele nos serve. Negativo, Deus não nos serve. Somos nós que servimos a Ele. É por isso que pedir algo que nos engrandeça é como fazê-lo de servo. É convidá-lo para vir. Vem agora, porque eu estou precisando. O fato é, olha aqui, vamos ler de novo. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Então, se nós sabemos que Deus está ali, nós somos sinceros, irmãos, com Deus, de colocar diante de Deus a necessidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso nos faz ser servos do Senhor. Aí eu te pergunto,
quem é que pode contra os servos de Deus? Ninguém pode contra os servos de Deus.